Oi, gente. Eu nem sabia quem era Débora G. Barbosa. E eu fiquei sabendo dela por causa do biólogo Henrique, vai um salve aí, biólogo Henrique, que fez um react a esse vídeo dela. Quero começar dizendo, antes de trazer as frases dela e as críticas dela, que não são só para os ateus, mas para todos aqueles que são cristãos ou religiosos diferentes do jeito que ela acha que deve ser, para vocês verem que o nível de preconceito atinge muitos ateus e descrentes em geral, mas pega de rebarba também todos aqueles que, por acaso, não sejam cristãos como ela acha que o cristão deve ser. Que o problema dela não foi ter dito no vídeo, como ela disse, que jamais casaria com um europeu. Embora isso daí pareça ser um preconceito geográfico. O principal, e não é problema uma pessoa virar e dizer, olha, eu prefiro alguém que compartilhe a minha fé. Eu já conversei com pessoas em vários ambientes que disseram para mim, de diferentes orientações religiosas, que disseram para mim, olha, eu quero uma pessoa que tenha a mesma religião que eu, que tenha a mesma perspectiva religiosa que eu. E se a pessoa não está passando julgamento sobre os que são diferentes, e está simplesmente dizendo que tem essa preferência, isso é absolutamente tranquilo e seria como um amigo meu que disse que tem mais atração por mulheres de origem asiática. E, enfim, a escolha dele, ele não maltrata nem deixa de considerar mulheres que não têm essa etnia, essa origem. Então, não há nenhum problema nessa preferência. Mas o problema do vídeo da Débora é que ela vai muito além de uma preferência por pessoas da mesma religião. Ela afirma sobre ateus e cristãos que não são do jeito que ela queria, ou do jeito que ela acha que é o certo, coisas muito, muito, muito complicadas. E eu vou trazer algumas das falas dela aqui. E vou deixar o vídeo dela na descrição, junto com o vídeo do biólogo Henrique, reagindo ao vídeo dela. O vídeo dela se chama Por que eu jamais casaria com um europeu, especial dos Dias dos Namorados. E ela começa o vídeo, logo de cara vocês vão assistir, dizendo que ela não quer generalizar, que ela está falando por ela, que ela está falando baseado na opinião dela, na experiência pessoal dela. O problema é que ela usa isso no início do vídeo para meio que dar uma esquivada de qualquer tipo de crítica que ela vai receber, só que depois ela faz afirmações absolutamente preconceituosas. Por exemplo, ela diz que o homem que não tem fé em Deus não é homem de verdade, perde valores, que não tem valores morais que vêm com o Criador. Basicamente, ela está dizendo para toda a população mundial que se você é agnóstico, ateu, sem religião, ou declara lá na pesquisa que não tem, algo muito comum nos países europeus, por exemplo, se eu não me engano, na Dinamarca, o número de pessoas sem religião já passou da metade da população, é mais do que 50% da população. Todos os homens da Dinamarca que têm essas características, para ela, são pessoas sem valores morais. São pessoas sem ética. Tem poucas generalizações que ela disse que não queria fazer, mas que fez, mais preconceituosas e agressivas do que essa. Imagine se ela tivesse dito que todos os negros são assim. Que todas as pessoas de um determinado partido político são assim. Que todas as pessoas de determinada nacionalidade são assim. Mas, para determinadas pessoas religiosas, o preconceito com ateus e agnósticos é um preconceito tolerável. Eu me lembro de uma reunião há muitos anos atrás que eu fui, e isso muitos anos mesmo, eu era amigo de pessoas da família que estava lá, que são pessoas que, a maioria delas, não são preconceituosas, mas estava tendo uma reunião de família, tem um monte de gente lá, e aí eu fiz um comentário contrário ao preconceito e à discriminação contra a comunidade LGBTQ. E uma pessoa disse para mim em voz alta, na frente de todo mundo, tem que discriminar mesmo. E essa pessoa disse isso porque ela se sentia autorizada naquele ambiente a discriminar gays e lésbicas, porque ele acha que esse preconceito, essa discriminação é socialmente aceitável. E o preconceito que a Débora mostrou com os ateus e agnósticos é mais um preconceito que é da mesma raiz de preconceitos do racismo, da xenofobia, da mesma raiz que ela considera, ou entre os seus próximos, socialmente aceitável. Ou seja, você pode
esculhambar com essa categoria, porque ela é tão marginalizada que não importa. Só que se você acha, e ela diz depois que, enfim, outras coisas sobre os ateus, mas eu quero focar numa outra coisa que ela disse agora sobre as pessoas que são cristãs que ela conheceu na Europa. Só o que ela diz. Ela diz não tem mais a fé que deveria ter os que se dizem cristãos. Olha que julgamento terrível. Ela basicamente diz que ela sabe a forma correta de se ter a fé religiosa, e essas pessoas que encontraram uma outra forma de expressar a sua fé religiosa, pode ser uma forma mais tolerante com a comunidade LGBTQ, talvez eles digam que não é pecado, eles não querem usar uma linguagem assim, mas para Débora Barbosa essa linguagem não é ok. Estou dando um exemplo, não sei se ela pensa assim, não conheço a Débora muito bem, estou me baseando só nesse vídeo. Então pode ser que ela seja tolerante da comunidade LGBTQ e eu nem saiba. Mas enfim, a questão é a seguinte: ela quer dizer para os cristãos, os europeus que se dizem cristãos, na opinião dela, se dizem cristãos, mas na verdade são cristãos, que ela sabe como é que eles devem ser cristãos. Quando na verdade, até onde eu sei, cada pessoa decide como é que quer ser judeu, como é que quer ser muçulmano, como é que quer ser cristão. Não tem ninguém legislando sobre isso. Tanto é verdade no cristianismo que o cristianismo tem centenas de denominações diferentes, cada uma com sua interpretação. Se multiplicou, porque as interpretações são divergentes, né? Mas aparentemente Débora Barbosa sabe melhor do que todo mundo e entende que deveriam expressar a fé de uma determinada forma. E os homens, em particular, na opinião dela, têm que expressar a forma, a sua religiosidade, o seu jeito de ser, de uma forma bem máscula, né? Ela fala de um homem meio que tradicional, esse homem que estaria disposto a dar a vida por ela. Não é? Interessante que ela em nenhum momento diz que ela estaria disposta a dar a vida por ele também. Porque se ela dissesse isso, que ela estaria disposta a isso, você poderia dizer que era uma expectativa de dualidade. Mas não, ela diz só que o homem tem que ter essa disponibilidade para ela. Né? Ela espera isso do homem, mas não de si mesma. Não é interessante isso? Interessante. Depois ela continua com as críticas, diz que os europeus são afeminados, não são homem macho, né? Ateu não dá apoio, pedir apoio de ateu não dá certo, sempre em generalizações, né? E depois, sem dar nenhum tipo de qualificativo, né? Não dá nenhum tipo de escapatória, dizendo assim, não, mas eu estou me referindo apenas à minha experiência com os ateus. E não, ela vai além, ela diz que não, é a experiência também de outros casos que eu vi. Então, ela diz que não ia generalizar no início e faz exatamente isso, porque diz que não é só a experiência dela, mas de muita coisa que ela observou e convenceu ela que isso daí é generalizado. Né? E depois ela diz algumas coisas que eu preciso falar. Ela diz que a fé de Deus foi retirada deles. Como se fosse assim, como se nos países europeus tivesse acontecido uma espécie de educação forçada de ateísmo, como se tivesse escola de ateísmo na Europa. Ela talvez tenha lido muito o Olavo de Carvalho, não sei. Mas, não, viu, Débora? Que inclusive é o nome da minha esposa, eu nem gosto de ficar usando ele assim, mas enfim. Esses países se tornaram mais seculares por diversos possíveis fatores. Um dos fatores possíveis é o seguinte: a melhoria das condições de vida. Karl Marx, que provavelmente você abomina e acha que é uma espécie de anticristo, né, o diabo na Terra, ele falava que seria a melhoria das condições de vida na Terra que eliminaria a necessidade do paraíso no céu. Isso na filosofia filosofia do direito de Hegel. A crítica da filosofia do direito de Hegel é um texto de Marx que ele fala sobre isso. Inclusive é um texto que ele diz a famosa frase: a religião é o ópio do povo, mas ele estava se referindo que a religião diminui a dor, assim como a base, por exemplo, de muitos medicamentos da gente que diminuem a dor são opiáceos porque vem do ópio. Né? Pouca gente sabe disso, mas aquele, na verdade, é elogio de Marx, né? Que a religião teria esse potencial de diminuir as dores e que dá um coração a um mundo sem coração, então conecta a gente
com uma possibilidade de se importar. Ele estava sendo super generoso. Agora, ele fala que a necessidade desse paraíso futuro seria diminuída consideravelmente se nós construíssemos a felicidade na Terra. E o que Marx disse, basicamente foi o que aconteceu nos países da Europa Ocidental. Com a garantia de direitos sociais, com o avanço da educação, com a educação científica, não é que a religião foi eliminada, mas gradualmente ela foi perdendo espaço, especialmente, e aí é que talvez incomode a Débora, o fundamentalismo religioso, ou seja, a religião que se manteve comum entre os europeus, que existem europeus religiosos, obviamente, é uma religião moderada, é uma religião que tenta se compatibilizar com a ciência, é meio difícil em algumas questões e tal, mas há um esforço dessas pessoas de respeitar o conhecimento científico, de não hostilizar a comunidade LGBTQ, ou seja, aconteceu na Europa Ocidental, por causa da melhoria das condições de vida, da garantia de direitos sociais, uma suavização da religião, inclusive porque ela foi suavizada com valores que vêm do iluminismo. O iluminismo, que é um movimento antigo, do século XVII, século XVIII, e vai se expandindo, o iluminismo foi um movimento fundamental para influenciar, durante todo esse período, inclusive no século XX, para que a Europa Ocidental, junto com outras transformações, passasse a ter uma disposição diferente. Então a fé de Deus, Débora, não foi retirada deles. Eles, pode ter diminuído a fé ou não ter tido mais a fé por causa de condições civilizatórias, que envolvem muitos fatores complexos. Eu apenas citei alguns, mas existem outros. Né? Enfim. E vale a pena dizer que os cristãos europeus que não emitem julgamento talvez sejam mais cristãos, sob um certo ponto de vista, até do que você, viu, Débora? Porque eles seguem aquela máxima de Jesus Cristo, não julgues ou serás julgado. Né? Que eu acho interessante desses cristãos, né? Que vão para a Europa, especialmente, eles se beneficiam da estrutura, da educação, da saúde, que produziam condições de uma sociedade menos fundamentalista, e eles rejeitam os resultados na sociedade e rejeitam os ensinamentos de Cristo, que são os ensinamentos mais valiosos. Dar a outra face. Esse é o pessoal que seriam os primeiros a dizer não, guerra, que é homem macho, brabo, violento. Né? Não julgues ou serás julgado. Primeira coisa que ela faz é generalizar as experiências dela com ateus para todos os ateus, sendo que eu vou não cumprir com a recomendação de Jesus em relação a não julgar e vou julgar um pouco. Peço até desculpas aí, né? Eu tento evitar, mas enfim. A gente acaba fazendo, né? Todos nós fazemos, né? Os 3 homens que namoraram ela, não do jeito que ela julgou. Eu acho que eles foram, talvez, generosos demais com ela. Eu acho que eles tinham que ter percebido mais cedo, especialmente aquele que namorou por mais tempo, que ela era uma pessoa com traços claramente preconceituosos e não ter ficado com ela por tanto tempo. Então, eu acho que eles... Aí entra no paradoxo da tolerância. Né? Você não deve tolerar tudo. Se a gente conhece uma pessoa que exibe claramente um comportamento preconceituoso, que julga você como sendo uma pessoa sem moral, sem ética, sem princípios éticos, você não deve ficar com essa pessoa. E eu acho que esses caras, e só estou falando deles, não estou generalizando para todos os ateus, diferentemente da Débora, que falou os ateus, né? Esses caras cometeram esse erro de avaliação. Né? Eles não perceberam de que ela estava tendo um comportamento bastante preconceituoso. E esses preconceitos que são vistos como socialmente aceitáveis, eles me incomodam tanto quanto os socialmente já inaceitáveis. Porque, no meu ponto de vista, seja racismo, seja homofobia, seja... Entendeu?
seja, eu não sei nem se a teofobia existe ou o nome é esse, mas enfim, todos esses preconceitos que julgam toda uma comunidade com base na sua própria cabeça de forma negativa, eles estimulam apenas divisão, eles estimulam conflito, e eu diria, eles entram em clara contradição com os princípios budistas e com os princípios mais elevados cristãos. Os princípios budistas, cristãos, janistas e das religiões que possuem de fato uma mensagem de paz, esse tipo de preconceito ele entra em franca contradição. Não é? E é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se alguém está se perguntando por que eu falei sobre isso, eu falei sobre isso porque a questão do preconceito, essa questão de terem preconceitos vistos como socialmente aceitáveis, é uma coisa que me incomoda bastante e eu espero que a humanidade, num processo civilizatório, como em parte aconteceu na Europa Ocidental e que a gente tem muito a elogiar nessa dimensão, se espalhe pelo mundo e que razão, ciência, conhecimento científico e até uma visão espiritual mais generosa, mais tolerante apareça e se desenvolva. Não é? E que, quem sabe, eu, de forma generosa, torço até para que isso toque no futuro pessoas até como a Débora Barbosa. Eu torço para que ela abandone esse preconceito no futuro. Não sou muito otimista, porque aí a própria razão me impede de ter muito otimismo em relação a isso. E é o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe, continue combatendo o preconceito em todas as suas formas. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.